Meus irmãos, hoje a igreja nos apresenta na liturgia uma reflexão sobre o nosso destino final, aonde nós somos chamados para o destino final nosso, que é a santidade. A Igreja Católica é muito rica, alguns dizem, e realmente isso é uma grande verdade. Não no sentido tanto material, graças a Deus temos o necessário para a nossa missão. A igreja evangeliza, faz tantas coisas, tantas obras de caridade. Deus, na sua providência, não deixa faltar. Mas não é essa a grande riqueza da igreja. Não são os bens materiais. A grande riqueza da igreja é poder mostrar os seus santos, que é o fruto da missão de Jesus, que é a vontade de Jesus, são os seus filhos caminhando no caminho de Deus. Esta é a grande riqueza da igreja. E não nos falta riqueza. Tivemos aqui algumas crianças, para nós são muitas, né? Nossa igreja não é tão grande assim, já encheu aqui já. Mas não representam ainda nem 1%, nem 0,1% dos números dos santos da igreja, que são ao número dos milhões. Essa é a grande riqueza da igreja. E a palavra de Deus hoje está nos falando sobre isso. Vamos nos deter um pouquinho aqui na primeira leitura do Apocalipse de São João. São João, como nós sabemos, no Apocalipse, ele descreve o céu, ou melhor dizendo, ele descreve várias situações do fim dos tempos, mas que também já valiam para o seu tempo, mas são profecias, então valem também para o fim dos tempos. E ele tem visões do céu. São João, no Apocalipse, ele traz tudo isso. E especificamente nesse capítulo 7, que nós lemos a primeira leitura, é algo bem interessante para nós. Ele disse que ele teve uma visão de um anjo, e esse anjo trazia a marca do Deus vivo, e esse anjo dava comandos, ordens para outros 4 anjos, e esses outros 4 tinham o poder de danificar a terra e o mar. Porém, esse anjo que tinha autoridade sobre os outros anjos, ele diz para eles: não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, porque primeiro vamos marcar na fronte os servos do nosso Deus. Eles têm que estar marcados. E aí São João ouve o número dos que foram marcados: 144 mil pessoas. E depois ele vai continuar descrevendo, dizendo que eram das 12 tribos de Israel. Claro que é uma visão simbólica. São João, ele está dizendo que assim como no Antigo Testamento teve 12 tribos, ele está agora trazendo esse número de que dessas 12 tribos, 144 mil pessoas. 12 vezes 12 é um número simbólico, 1000 vezes mais para dizer que é uma multidão. Esses estavam marcados com um sinal na fronte, que é uma marca do Deus vivo. A Bíblia, em outros livros, ela fala sobre essa marca. O profeta Ezequiel, por exemplo, é um que diz dos que são marcados com o selo de Deus. Vamos guardar isso um pouquinho. Então tem a marca. Mas aí São João continua. Ele diz que depois disso, depois dessa visão, eu vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas. Ninguém podia contar o número de pessoas dessa multidão. E eles estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, ou seja, está lá no céu essa multidão. E trajavam vestes brancas e traziam nas palmas na mão. Palma é um símbolo de vitória também, um dos símbolos da vitória, da santidade. E eles estavam louvando a Deus e louvando ao Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Então essa multidão que ninguém pode contar está no céu, louvando o Cordeiro. Qual a interpretação que a gente pode ter de tudo isso? Algumas coisas estão claras, mas algumas
Alguns interpretam, da interpretação para essas, primeiro tem os 144 mil, depois tem a multidão. Uma interpretação é que na verdade não são dois grupos não, é um grupo só. É um grupo só onde primeiramente São João está vendo 144 mil. Esses 144 mil, nós vimos antes, o anjo falava, eles têm que ser marcados na fronte. Depois a leitura continua dizendo que esses 144 mil que foram marcados, estavam com uma veste branca, eles foram lavados pelo Cordeiro. Eles foram purificados pelo Cordeiro. A interpretação é que esses 144 mil, na verdade, fazem parte da grande multidão. A grande multidão, que São João vê depois, já está no céu, já passou pela tribulação, já está no céu. Ninguém pode contar. São os santos. Os 144 mil são aqueles que estão no combate, na luta, na caminhada neste mundo, na caminhada da tribulação deste mundo. Então é um grupo só, mas São João vê esse mesmo grupo em duas situações. Aqueles que já estão na eternidade diante do Cordeiro, que louvam o Cordeiro, e aqueles que ainda estão na luta, estão na caminhada, estão, como uma linguagem que se dizia mais antes, a igreja militante. Ontem nós celebrávamos os falecidos, os finados. Chama-se a igreja padecente, ou seja, aqueles que ainda padecem, que se purificam. A igreja militante está na caminhada nesse mundo. E a igreja gloriosa, a multidão de São João vê que já está no céu. É a mesma igreja. É a mesma igreja. Uma só. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer a esse mundo a salvação. Porém, em situações distintas. Assim como a visão de São João, a mesma multidão, porém em situações distintas. Aqueles que já estão na glória, já louvam o Cordeiro, e aqueles que estão na caminhada nesse mundo. E na caminhada nesse mundo somos nós, meus irmãos. Nós não estamos na glória ainda. Nós almejamos chegar lá e devemos ter isso muito claro em nós, que nesse mundo nós caminhamos para o céu. Isso tem que estar claro. O cristão que não tiver isso claro, ele corre um risco enorme de se perder. Porque veja, tudo que nós fazemos na nossa vida, ou a gente tem algo bem claro de como meta, ou nós vamos dando cabeçada por não saber onde queremos chegar. Então nós temos que ter bem claro como cristãos, a nossa meta é o céu, a nossa salvação. Pais têm que ter bem claro como pais, a minha meta é ajudar, conduzir os meus filhos, pelo menos enquanto eles são menores e dependem de mim, na caminhada com Deus. Claro que temos muitas outras metas, né? Temos a meta de dar uma boa educação, saúde, tudo isso muito válido, com certeza, muito válido. Mas tudo isso deve estar dentro de um pensamento maior. A minha meta é o céu, minha meta é a eternidade, minha meta é aquilo onde o Cordeiro está, com os seus santos, que o louvam pela eternidade, onde não haverá mais choro, diz a palavra no mesmo Apocalipse. Essa tem que ser a minha meta. Tudo deve convergir para isso, para esta meta. O cristão tem que ter muito claro isso. Os santos nos lembram isso. Os santos foram homens e mulheres que tinham bem claro: eu quero ser de Deus. Aconteça o que acontecer, eu vou ser de Deus. Eu vou seguir o Cordeiro. Aconteça o que acontecer, eu sou um amigo de Jesus. Eu vou seguir o Cordeiro. Isso será muito claro na vida de todos os santos. Aí nós vamos com o Evangelho, belíssimo Evangelho das Bem-aventuranças. Em certo sentido, as Bem-aventuranças é o caminho da santidade. Porque praticar essas Bem-aventuranças é viver no caminho de santidade. As Bem-aventuranças nos falam: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. No mundo onde hoje se valoriza o material a todo custo, o ter, o poder, a ostentação,
A pessoa que se decida por ser pobre em espírito, ela pode até ter bens, e Deus não é contra nós termos bens, mas ela sabe que esses bens nenhum deles são o principal na sua vida. Isso não é o principal na minha vida. Então, o pobre de espírito, diante de um mundo materialista, de um mundo da ostentação, ele sabe, eu tenho isso, mas isso não é o principal da minha vida. Está claro para ele, porque a meta dele é o Cordeiro. Bem-aventurados os mansos. Nossa, no mundo onde muitos querem ser o primeiro, pisar no outro, mandar, ser o todo-poderoso, orgulhoso, aquele que faz e acontece, ser manso, se colocar no seu lugar, não querer a violência, a briga, é um caminho de santidade, enorme caminho de santidade. Bem-aventurados os puros, que verão a Deus. No mundo onde para muitos o que vale é o prazer de todos os tipos, de todas as formas, ser santo, buscar a pureza, buscar viver uma vida segundo a vontade de Deus, é um baita caminho difícil de santidade. E por aí vai. As bem-aventuranças nos mostram o caminho, é um caminho de santidade. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. Esse é o nosso chamado. Os santos viveram isso. Os santos buscaram isso. Os santos, essa é a beleza que eu começava falando, né, do tesouro da igreja. É um tesouro mesmo, porque a igreja, ela não nos apresenta algo teórico. Olha, um dia poderia ser assim. Não, a igreja nos apresenta algo concreto. Olha para a vida daquele santo, olha para a vida daquele outro, daquele outro, daquele outro. E aí vai, os exemplos são incontáveis. Aquela pessoa viveu isso. Aquela pessoa viveu isso. Não é teoria. E não foram só padres, não. Só bispos. Tem muitos padres e bispos santos, mas tem muitos e muitos leigos, donas de casa, pais de família, crianças, jovens, que viveram a santidade. Então, por isso que é muito concreto para nós. E o Cordeiro está lá, no céu. E eles cantam um hino ao Cordeiro. Ao nosso Deus pertence a salvação. A Ele e ao Cordeiro. E nós, da nossa parte, devemos ter também esse desejo. Eu também quero cantar o hino de salvação do meu Deus. Eu também quero fazer parte do número desses amigos de Jesus que caminham com Ele.